Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Um feliz 2021 para você. Este é o nosso primeiro podcast do ano de 2021. Que Deus te abençoe. A última opção. Eu quero compartilhar com você um trecho das Escrituras Sagradas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso de número 7, diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. No mesmo 1 Samuel 16, no verso 10, diz assim: E Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais moço, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Meu amigo, minha amiga, talvez você e eu possamos ser a última opção do mundo. Possamos ser a última opção de muita gente. Mas tenha certeza que na lista de Deus, nós sempre seremos a primeira opção. Aquele improvável, mas escolhido. Alguns de nós já tivemos algumas vezes na vida a experiência de sermos a última opção das pessoas. Alguns de nós já tivemos a experiência de sermos os últimos a serem escolhidos. Naquele grupo de trabalho da escola, nos grupos familiares, nas equipes de trabalho, às vezes até mesmo na igreja, somos sempre os improváveis. Sempre a última opção. Nunca somos a primeira opção. Alguns de nós já tivemos a experiência de sermos desacreditados por colegas, por amigos, pela família, pelo grupo de trabalho e até mesmo em nossa igreja. Alguns de nós já tivemos a experiência de sermos colocados de escanteio. Alguns de nós já tivemos a experiência de sermos rejeitados. Alguns de nós já tivemos a experiência de sermos vistos como pessoas incapazes. Pois é. Quantas vezes eu e você somos a última opção de todo mundo? Porém, não somos a última opção de Deus. Por isso, faça de Deus a sua prioridade, porque você é prioridade para Deus.
Talvez você seja o improvável, mas é o escolhido. Talvez você seja incapaz, mas Deus te fará vencedor. Como vencer na vida quando nós não somos os favoritos? Nós precisamos trabalhar nossa inteligência emocional e espiritual. De que forma? Aprendendo que o que mais importa na vida é a visão que Deus tem de nós. E Deus vê em nós o melhor e não o pior. Veja que o texto que lemos nos diz o seguinte: não considere sua aparência nem sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não o vê como o homem. Muitas pessoas não conseguem desenvolver seu potencial porque estão sempre preocupados com o que os outros pensam, porque estão sempre preocupados com o que os outros falam dela. Mas o padrão das pessoas não é o mesmo padrão de Deus. Às vezes por isso nos sentimos incapazes, nos sentimos fragilizados, nos sentimos fracos. Mas esse texto vem justamente nos ensinar que o que mais importa é a visão de Deus sobre nós. E a visão de Deus sobre nós não vê apenas nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Deus vê o melhor em nós. Nós sabemos que temos falhas, nós sabemos que erramos. Mas o mais lindo é que Deus, mesmo conhecendo Davi, sabendo qual seria o procedimento de Davi, quais seriam as ações de Davi, ainda assim Deus o escolheu, porque Deus enxergou em Davi o melhor. Quando nós nos importamos mais com o que os outros pensam de nós do que com o que Deus pensa de nós, acabamos também tendo uma visão errada de nós mesmos. Pois acabamos apenas nos concentrando nas nossas falhas, porque acabamos apenas enxergando os nossos defeitos e acabamos fracassando na caminhada. Isso nos rouba as oportunidades de nos desenvolvermos e crescermos, de enxergarmos aquilo que Deus enxerga em nós. O jovem Davi parecia não ter nenhuma perspectiva de futuro. Parecia ser a última opção. Foi lembrado porque o profeta se lembrou, porque o profeta perguntou dele. Porque aparentemente nem o pai nem os irmãos tinham uma perspectiva que Davi pudesse se tornar o rei de Israel. Acharam muito improvável que ele fosse o escolhido. Quantas pessoas olham para nós e nos acham improváveis, mas Deus não enxerga apenas nossas fraquezas, Deus não enxerga apenas nossas falhas, Deus não enxerga apenas nossos defeitos, Deus vê aquilo que podemos nos tornar nas mãos dele. Aleluia! Aprendamos que o que mais importa é o que eu sou e o que Deus vê em mim. Porque, como disse o texto, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Quantos enxergam em nós apenas a nossa aparência? Quantos olham para nós e apenas conseguem dar ênfase nos nossos defeitos e nas nossas fraquezas? Agora Deus conseguiu enxergar em Davi o melhor que ele tinha para oferecer. Deus conseguiu enxergar em Davi o melhor que ele tinha para oferecer a Deus, para que Deus pudesse usar.
E isso está em Atos 13, 22. Que diz que depois que tirou o reinado de Saul, Deus levantou a Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, e ele fará tudo conforme a minha vontade. Talvez você se pergunte, tantos erros, tantas falhas que Davi cometeu, como é que Davi conseguiu ser chamado homem segundo o coração de Deus? Não é pela perfeição, queridos, é pela capacidade de arrependimento. Não é pela perfeição, queridos, é pela capacidade de transformar-se, mudar o caminho que está pegando. Não é pela perfeição, queridos, mas é pela capacidade de ver que está errando e obedecer e fazer a vontade de Deus. Aprenda que as perspectivas de Deus ao meu e ao teu respeito não estão no teu passado. Vou repetir para que você grave isso no teu coração. Aprenda que as perspectivas de Deus ao teu respeito e ao meu respeito não estão no teu passado. Mas estão naquilo que você pode se tornar nas mãos de Deus. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você aparenta ser no momento, Deus olha para você sabendo que você poderá ser amanhã. Aleluia! É muito bom saber disso. Veja que Eliabe, apesar do seu porte físico, da sua boa aparência, foi rejeitado pelo Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque as perspectivas de Deus não estão naquilo que você aparenta ser, mas naquilo que você desenvolverá, naquilo que você vai justamente apresentar, naquilo que você vai colocar sob as mãos de Deus para que Deus possa usar. Porque o Senhor não vê como os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. As escolhas de Deus não estão nos padrões humanos. E é por isso que eu me alegro da escolha de Deus, porque Deus muitas vezes escolhe o improvável. O Senhor poderia ter escolhido qualquer pessoa melhor do que você, melhor do que eu, mas Ele não quis. Ele chamou você. Imagine o Senhor nosso Deus entrando numa loja bem sofisticada de vasos preciosos, olhando vaso por vaso. Em uma prateleira, um vaso de ouro reluzente. Em outra prateleira, um vaso brilhante, cheio de diamantes. Em outra prateleira, um vaso de porcelana. Em outra prateleira, um vaso de prata, de marfim, cada um valendo milhões e milhões de reais. Mas aí ele olha para aquela loja, vê uma escadaria que justamente vai dar no porão. O Senhor desce até aquele porão escuro, sujo. E quando ele chega naquele porão, ele vê um monte de entulho. Ele começa a limpar aqueles entulhos e vê um vaso de barro cheio de sujeira. No meio dos entulhos, sem valor algum, com aparência de velho, jogado ao canto da parede, sem importância. O Senhor olha para aquele vaso de barro e diz: é esse o meu escolhido. O Senhor escolheu um vaso que não tinha valor nenhum. Deus poderia escolher coisa muito melhor, mas Ele escolheu um vaso de barro sem valor
Ele poderia escolher o de marfim e o de ouro. Mas ele diz: eu não amei nenhum desses vasos preciosos. Eu amei você. Eu escolhi você. Um vaso de barro sujo, sem valor nenhum, para ser transformado em um tesouro de Deus. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Deus não espera a nossa conversão para nos amar. Ele nos ama antes. E essa experiência de ser amado por Deus, mesmo sem merecermos, essa verdadeira experiência do amor de Deus, por causa da sua escolha, por causa do seu amor. E hoje, eu quero convidar você a crer que o Senhor fez uma boa escolha em nos escolher. Se eu olhasse para mim mesmo, talvez eu não tinha me escolhido. Talvez se eu olhasse para você, talvez eu não tinha te escolhido. Mas para Deus, você foi a melhor escolha dele. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você pode se tornar. Porque Ele sabe qual vai ser o final da sua história. Porque mesmo você sendo a última opção de todo mundo, eu e você somos a primeira opção de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, nunca se esqueça. Nunca se esqueça do que eu vou falar para você. Deus nunca se esquecerá de você. Por isso, nunca se esqueça do que eu vou dizer para você agora. Deus sempre cuidará de você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso, nunca se esqueça. Deus sempre amará você. Talvez você seja a última opção de todo mundo, mas você é a primeira opção de Deus. Que Deus te abençoe em 2021 de grandes conquistas e uma grande virada na sua vida. Aprenda. Não faça de ninguém a sua prioridade quando essas pessoas te fazem de opção. Agora, faça da sua prioridade Deus, porque você é prioridade para Ele. Deus não enxerga e não vê as perspectivas da sua vida a partir do teu passado. Ele sabe do que você pode se tornar nas mãos dele. A última opção do mundo, o improvável, mas escolhido, é você. Que Deus te abençoe.